Olá pessoal, tudo bem? A gente está agora na reserva de Dan, a reserva de Tel Dan. Fica na parte alta da Galileia. Você está vendo, passa um rio aqui ao lado, é o Rio Dan. Tem uma mata muito bonita aqui na região, um ambiente muito agradável, especialmente nos feriados e hoje é sábado, né? Shabat, então o judeu guarda o sábado. Normalmente as famílias vêm para cá para fazer trilha, fazer piquenique. Lá em cima tem uma parte muito bonita, vocês verão. As crianças vêm para tomar banho no rio, né? Um lugar realmente muito agradável, com uma estrutura toda preparada, tudo muito bem feito. Então, o que é que acontece aqui? Na história bíblica, Dan é citada várias vezes. Por exemplo, só com Abraão nós podemos citar aqui duas vezes a Dan. A primeira delas, quando Abraão vai entrando na Terra Prometida, ele passa lá por cima, pelo Hermon, e vai descendo, ele passa por aqui. Nós, inclusive, visitaremos agora o portão, o portal, né, cananeu, cananita, que é da época de Abraão. Então esse portão ainda está lá, os restos dele, né, os restos arqueológicos ainda estão lá. Então nós podemos dizer que certamente Abraão passou por esses portões. Isso é muito marcante. Outro momento em que Dan é citado em referência ou com relação a Abraão foi quando o sobrinho de Abraão, Ló, foi sequestrado. Os reinos do norte, está em Gênesis, os reinos do norte se reuniram, os 5 reis, e desceram pelo lado leste do Rio Jordão e foram em direção ao Mar Morto, na região de Sodoma e Gomorra. E chegando lá, eles atacaram as cidades, devastaram tudo e sequestraram o sobrinho de Abraão, Ló. E então Abraão ficou sabendo e foi no encalço deles para resgatar o seu sobrinho. É a famosa história de Abraão e os 318 valentes. Então Abraão vai, consegue guerrear com esses homens e os persegue. E a Bíblia deixa claro que Abraão os perseguiu até perto de Dan, aqui em cima. Então veja, Abraão andou muito, foi muito que ele andou. Ele não apenas resgatou seu sobrinho Ló, mas o intuito dele também era matar, era exterminar os soldados que sobreviveram a essa batalha. E talvez você esteja se perguntando o porquê disso, né? Se ele já tinha resgatado o sobrinho Ló, por que ainda ia atrás desses soldados? Bom, a finalidade é que Abraão sabia que se ele deixasse esses soldados escaparem, eles retornariam com reforço. Então alguns retornariam para se vingar. E Abraão não poderia permitir que isso acontecesse. Então ele estava realizando um ato de prevenção. Ele estava se prevenindo para um provável, um futuro problema que iria acontecer. Então ele se antecipa ao problema. Por isso que ele vai atrás desses soldados. E nessa jornada, veja, Ló foi sequestrado por esses soldados lá junto do Mar Morto, lá em Sodoma e Gomorra, na região que hoje é conhecida como Jordânia, do lado da Jordânia. Há um arqueólogo americano que está fazendo pesquisas na região, o Dr. Stephen Collins, e ele tem apresentado umas evidências muito fortes com relação a isso. Então ele vai desde lá de baixo, junto ao Mar Morto, vai subindo toda a região até chegar aqui, perto de Dan. Quando ele chega aqui, perto de Dan, os soldados são mortos. E então Abraão retorna para o local que muito tempo depois nós iríamos conhecer pelo nome de Jerusalém, que na época era apenas Salém,
cujo rei era Melquisedeque, aquele personagem misterioso. E é quando tem aquele encontro com Melquisedeque no Vale de Savé, Vale de Quidrom, que depois ficou conhecido como o Vale dos Reis. Fica ali na região entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. Está nessa região aí. Então essa é a segunda vez em que esse local em que nós estamos, Dan, é citado em referência a Abraão. Dan é citado também no livro de Juízes. No livro de Juízes é citado que é dito que aqui moravam os cananeus, os famosos cananeus, o povo da terra de Canaã, que era um povo pagão. E aqui nessa região eles adoravam uma divindade chamada Baal. Baal é uma palavra que vem de um termo que no original significa senhor. Então eles tinham como senhor essa divindade, Baal, que era adorada aqui nessa região. Por isso existe uma profecia bíblica relacionada, é feita por Jacó, quando Jacó diz que Dan seria como um espeto, né, como um espinho, é como um ferrão que machuca, que serviria de armadilha para o povo de Deus. E realmente isso aconteceu, porque muito tempo depois de Jacó, vem o rei Jeroboão. E o rei Jeroboão era um homem muito pagão, um homem muito mau. Existia maldade em seu coração. Então Jeroboão decide, nessa época o reino a nação de Israel já estava dividida em duas, reino do norte e reino do sul, né? E Jeroboão estava com medo que o povo da parte norte, né, abandonasse o seu reinado e fosse se unir à tribo de Judá, que era o reino do sul, Judá e Benjamim. Então o que é que ele faz? Ele constrói um sistema de adoração rival àquele que existia em Jerusalém. Talvez você não conheça a história, vou fazer só um breve resumo para ajudar você, caso você conheça, caso você não conheça. Né? O Reino do Norte dividiu-se do Reino do Sul exatamente por causa do pecado do filho de Salomão. Quando o rei Salomão morreu, o seu filho assumiu o trono e por inexperiência e também por maldade, ele disse que o seu dedo mindinho seria mais grosso que os lombos do seu pai. E aí o que é que ele decide fazer? Aumentar as taxas de impostos, aumentar o trabalho do povo. Isso fez com que as pessoas se revoltassem, fez com que as pessoas ficassem com muita raiva. Isso dividiu o reino. E aí o reino é dividido em 10 tribos, que fizeram parte agora do reino do norte, que depois é levado para o cativeiro na Síria, e o reino do sul, que era formado por Judá e Benjamim. A capital do reino do sul ficou sendo Jerusalém. E a capital do reino do norte, depois de dividido, ficou aqui, na cidade de Dan. Nós veremos as muralhas dessa cidade daqui a pouco. Muralhas que foram datadas de 3.000 anos. As muralhas da época do rei Jeroboão. Esse rei mau, perverso. Esse homem que tinha um coração corrompido. Então, Jeroboão ficou com medo que as pessoas aqui do Reino do Norte abandonassem esse reino e fossem se unir ao Reino do Sul, Judá e Benjamim, lá em Jerusalém. E você sabe, né? Era lá em Jerusalém que estava o templo que Salomão construiu. E para que as pessoas não fossem para lá adorar no templo de Salomão, Jeroboão teve uma ideia satanicamente brilhante. O que foi que ele fez? Ele decidiu construir uma espécie de templo rival, um culto
Bival. E aí ele constrói todo um sistema de adoração com sacerdotes, com sacrifício, faz um altar. E você lembra do pecado do povo de Deus quando saiu da escravidão no Egito, que o povo fez um bezerro de ouro aos pés lá do Monte Sinai? Pois bem, Jeroboão teve a ideia de fazer de novo esse bezerro de ouro aqui em Dan. Então ele constitui sacerdotes, ele cria todo o sistema sacrificial, cria o altar, faz um bezerro de ouro e ele anuncia para as pessoas: olha, esse aqui agora é o teu Deus que te livrou, é o teu Deus que tem te abençoado. E foi isso que ele fez. E tudo isso foi feito aonde? Aqui em Dan. Então Dan é um lugar que tem uma relação com a história bíblica muito íntima, e essa relação não é tão boa. E por isso a gente lembra da profecia de Jacó, quando disse que Dan seria como uma serpente, né? Como um escorpião, como algo que fura, que espeta, uma armadilha para o povo de Deus. É exatamente isso que a gente tem visto aqui em Dan. A gente está aqui, olha só que bonito o rio. E as muralhas de Dan estão de pé ainda hoje, como eu te disse. Você pode encontrar os restos de um muro da época cananeia, um muro que data de 4.000 anos. E poucos metros à frente, você encontra também as muralhas da época de Jeroboão, que datam de aproximadamente 3.000 anos. Então é bastante tempo, mas eu creio que o Senhor deixou tudo isso de pé, preservado, para servir de exemplo para cada um de nós. Deus te abençoe, um grande abraço e um cheiro no teu coração.